Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, de vez em quando aparece aqui na nossa secretaria da igreja e também aqueles que cuidam da pastoral do batismo, né? Volta e meia aparece uma mãe que é evangélica e que quer batizar o filho, ou que o padrinho é evangélico, não pertence à igreja católica. Aí a gente tenta dar os argumentos, mostrando algumas questões. Aí alguns chegam às vezes e falam assim: mas não é tudo o mesmo Deus? Ele não é o Pai de todos? A gente tenta explicar que cada igreja tem a sua organização, tem a sua estrutura, nossa igreja tem os nossos dogmas, nós pensamos assim, assim. Mas às vezes a gente tem que concordar com eles. Deus é um só. E é Pai de todos. E que nós, muitas vezes, por mais que a gente queira apresentar a nossa igreja, nós, de uma certa maneira, nos tratamos diferente. Nos tratamos. A própria estrutura da nossa igreja, como nós vemos a nossa fé, como vivemos a nossa fé, nos separa. É uma coisa bem natural isso entre nós. Alguns já não têm tanta diferença ou tanta divergência e convivem bem, sem atrito, sem nada, né? Se alegram, festejam, comem juntos e assim por diante. A liturgia de hoje, com as leituras, elas querem nos ajudar a entender um pouco essa questão de que, na verdade, todos nós somos filhos de Deus e Ele é o Pai de todos. As leituras tentam dizer isso a nós. A primeira leitura, que é Atos dos Apóstolos, Paulo, Barnabé estavam lá na Antioquia da Síria e eles estavam pregando, e lá surgiu um grupo de judeus que se converteram ao cristianismo. E aí então esses judeus chegaram para os cristãos e falaram assim: ó, vocês só vão alcançar a salvação se os filhos de vocês, homens, forem circuncidados. A circuncisão para eles equivale ao nosso batismo. E aí então começa a surgir a questão: tem ou não tem que cumprir esses preceitos do judaísmo? Aí então, ali por volta do ano 48 e 49, Paulo se reúne lá em Jerusalém com Pedro e todos os apóstolos, e eles vão conversar sobre essa questão. Se deve ou não impor aos cristãos que eram pagãos as normas do judaísmo. E eles então conversam e chegam a uma conclusão, e é Pedro que faz eles enxergar esta realidade, e Paulo, com a realidade pastoral que Paulo estava encontrando entre os pagãos, aí então eles chegam à conclusão: nós não temos que impor nenhuma norma, nenhuma regra para aqueles que querem abraçar nosso Senhor Jesus Cristo. O judaísmo é o judaísmo, o cristianismo é o cristianismo. Então você, para abraçar a fé e ao ganhar a salvação, não precisa cumprir os ritos judaicos. E aí então eles concluem aí a primeira leitura, então dizendo apenas que de fato decidimos o Espírito Santo e nós, não foram eles. Foi o Espírito Santo de Deus que conduziu a eles. Não foi por cabeça deles. O Espírito Santo e nós decidimos não impor nenhum fardo
além destas coisas indispensáveis: abster-se de carne sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e de união ilegítimas. Fareis bem se guardar estas coisas. São Paulo, mais tarde, ele vai dizer assim aos cristãos da Galácia. Já mais à frente um pouco, ele diz assim: olha, recordamos apenas que vocês se lembrem dos pobres. Então a nossa igreja, ela vai evoluindo na sua caminhada. Mas nesta época lá de Paulo e Pedro, então criou estes dois blocos de divisão dentro da própria igreja. Hoje, a nossa igreja também tem essa divisão. O nosso Papa Francisco é considerado por alguns clérigos, bispos, cardeais, que querem manter uma certa tradição e uma imposição de algumas normas e regras, e chamam o nosso Papa de herege. E tem bispo e cardeal que não reza pelo Papa Francisco naquela hora da oração eucarística, não reza. Eles põem João Paulo II, mas não põe nem Bento às vezes. Porque o Bento renunciou, não merece ser Papa. Então existem essas correntes dentro da nossa igreja. Porque o nosso Papa, quando ele criou aquele documento Amoris Laetitia, o amor entre as pessoas, o nosso Papa quis mostrar a realidade de Deus. Qual é a realidade de Deus? Que Deus é misericórdia. Que Deus é amor. Jesus, no Evangelho de hoje, vai dizer: quem escuta a minha palavra e põe em prática, este me ama. Quem não me ama, não escuta e não guarda a minha palavra. Então, Jesus sintetiza toda a norma da nossa vida na prática do amor. Quem é que vai fazer nós lembrarmos a prática de Jesus, o amor de Jesus? Jesus diz aqui na leitura que o Espírito Santo de Deus vai vir sobre nós e o Pai e o Filho vai vir fazer morada em nós. Então é o Espírito de Deus que vai nos lembrar do amor de Jesus, ninguém mais. É Ele que vai nos lembrar. Então qual é a regra, qual é a norma do cristão? Amar uns aos outros como Jesus nos amou. Acabou. Fecha a régua, passa a conta e vai embora. Jesus não impôs pesado fardo para ninguém, mas ele impôs um fardo que é o pior de todos, de tudo quanto é lei e regra humana. Quando ele estava lá com a mulher adúltera, né, o povo é louco, você sabe, nós somos loucos, né? Se alguém aqui na estrada ali for atropelado e tiver errado e sair, a gente vai, dá pedrada, bate, a gente é doido, a gente faz uma loucura. O povo está fazendo uma loucura com aquela mulher, porque ela foi pega cometendo adultério. Então vamos apedrejar, é vagabunda, isso é vergonha, vamos todo mundo. Mas peraí, Jesus, o que você vai dizer para nós dessa mulher que foi pega em adultério? Quem de vocês não tem pecado? Atire a primeira pedra. Jesus não fez julgamento nenhum. Mas Jesus olha para aquela mulher, conhece o pecado, sabe que ela é pecadora, e depois o que é que ele diz para ela no final? Vai e não? Vai e não? É a pior coisa que tem. Isso é a pior das penitências que tem, é não pecar mais. Não precisa mais nada. Então o amor de Jesus liberta. O amor de Jesus não cria barreira. E o que o Papa escreve no Amoris Laetitia é que nós devemos nos amar uns aos outros, conhecer em profundidade um ao outro, entender o outro como ele é. E que todo mundo tem direito a uma segunda chance. E isso muitos cardeais não querem, não aceitam.
É impossível novamente. Mas Deus não é assim. Quando o Dom Valmor, agora que é o presidente da CNBB, criou a pastoral da adversidade, né? Que é pastoral para trabalhar as questões dos homossexuais dentro da igreja. Quase mataram ele. Como se na igreja não tivesse homossexual. Ah, por favor. Lá em Curitiba foi criada a pastoral das mamas, que é a pastoral das mães dos homossexuais. Quem tem um filho homossexual sabe o quanto isso dói, o quanto é difícil trabalhar. Porque existe o preconceito, existe que o homossexual não vale nada, existe que o homossexual é uma pessoa horrorosa, seja ele mulher ou homem, que não merece estar no meio, que não merece comungar, que não merece e não tem salvação. Esse é o conceito que nós temos. E aí o que é que o nosso Papa fala? Que ele não tem direito de julgar. E acabou. Isso é morte para alguns cardeais. Eles querem matar o Papa, se puderem eles matam ele, mas não matam porque o Espírito Santo não deixou ainda. Porque se o Espírito Santo bobear, ele, pau, acaba com ele. Então, queridos, qual é a norma evangélica? É o amor. Jesus não mandou banalizar, casa com quem você quer, fica com quem você quer, não. Vai, não peque mais. Essa é a verdade, essa é a estrutura do amor de Deus. Então Deus é misericórdia, Deus é compaixão, Deus se solidariza com nós, Deus está no meio de nós, Ele quer fazer morada em nós, por isso Ele disse aqui na leitura de hoje, eu e o Pai viremos e faremos morada em você, mas que você ame, como eu te amo, como eu te quero bem. Siga o que eu estou falando e seja feliz. Não imponha a regra, não imponha a norma para o seu irmão. Não julgueis e não sereis julgados, diz Jesus. Mas abra o nosso coração e vamos conversar sobre nossas misérias, nossas fraquezas. Existe matrimônio sem diálogo? Existe? Não existe. Você pode ir lá queimar o arroz, fazer uma carne salgada para o infeliz ou uma infeliz, né? Você pode fazer isso. Mas vai chegar um tempo que você tem que conversar, não tem outro caminho. E o diálogo é que faz a construção. E o que é que o Espírito Santo de Deus faz? Ele dialoga conosco. Ele dialogou com a igreja lá de Jerusalém. E qual é a conclusão? Nós e o Espírito Santo decidimos. É isso na vida da gente. Então a melhor coisa, a melhor atitude para nós vivermos a palavra de Deus é sempre pedir que o Espírito Santo me oriente, que Ele me conduza, que não seja por minha razão, pelo meu interesse, pelas minhas palavras, pelo meu jeito de ser, pelo meu ímpeto que eu faço as coisas. Senhor, conta com a minha força, conta com a minha garra, conta, Senhor, com a minha energia, mas dá-me, Senhor, a tua sabedoria, porque a nossa é falha. Nós julgamos, nós condenamos, nós separamos, nós excluímos, nós queremos dizer o que serve, o que não serve, o que é bom, o que não é. Mas a segunda leitura de hoje diz a todos nós que existe uma Jerusalém celeste, que é a morada de Deus. Ela tem porta, 12 portas, quer dizer, todo mundo entra dentro, mas não existe templo, porque é a morada de Deus, porque Deus é o templo. Não existe sol, não existe lua, porque a claridade de Deus ilumina tudo. É o amor de Deus que irradia sobre todos. E é para lá que todos nós iremos. Por isso que Jesus disse, se vocês me amassem, vocês estariam felizes porque eu vou para junto do Pai. Mas quem é de nós que quer morrer? Hein, Vó Maria? É ruim. É ruim. Ninguém de nós quer. Porque aqui é bom. Se aqui é bom,
Vamos fazer a Jerusalém Celeste acontecer no meio de nós. É isso que Jesus pede. A experiência do amor seja partilhada, seja vivida, seja experimentada por cada um de nós. Entre as dores e os sofrimentos, o amor de Deus está presente no meio de nós. Ele não nos abandona. Ele não nos deixa só. Passamos por momentos difíceis. Passamos por turbulências. Mas o amor de Deus é o mesmo. Ele não se divide, mas ele é partilha entre todos nós. E essa graça e a bênção de Deus é que Ele quer que a gente viva. Adianta você criar lá um estatuto, está todo mundo liberado para comprar arma. É neurose, o povo é louco, o povo é doido. Esses tempos aqui, eu estava aqui com um motoqueiro aqui, eu estava dando sinal e ele me fechou e eu virei, de propósito. O infeliz viu que eu estava, por que ele não foi para a direita? Veio para a esquerda. Nossa, entrou aqui dentro para querer me bater. Imaginou se tem uma arma, pá! É loucura. Você querer dar arma para o povo é louco. Nós somos loucos. Nós fazemos besteira a qualquer hora. E não é a questão da arma, é a questão do diálogo, é a questão da conversa. Nós não podemos agredir um outro, diz Jesus, mas temos que ter a constância, a serenidade para viver. O casal briga, quer bater no outro, por quê? Porque quer mostrar que é mais forte, que é ele que manda, ou é ela que grita, né? Aqui quem manda aqui sou eu. Pô, pura besteira. Pura besteira. Quem manda somos nós. Nós nos mandamos um ao outro. Quando a gente casa para fazer o outro feliz. Você casar para ser feliz, você vai se dar mal. Porque o outro não é o que você quer que seja. Mas o outro vai te completar. Deus deu isso para nós. Pode ver, o baixo procura alto, o alto procura baixo, o branco procura negro, o gordo procura magro, o feio procura o bonito. Pode ver. Às vezes algumas pessoas, nossa, como que aquele homem vai casar com aquela mulher? Como aquela mulher vai casar com aquele homem? Não é? A gente fala isso. Mas por quê? Porque ele está buscando o que está faltando nele. E às vezes não é a beleza que se põe à mesa, mas é a estrutura da pessoa. Pode ver uma pessoa assim, um homem que é muito fraco, não sabe fazer as coisas, ele procura a mulher que é enérgica, que manda, que faz, porque ela coordena tudo. Pode reparar para você ver. Aí quando ela enfrenta ele, quer dar uma de galo. Mas quem manda é ela. É sempre assim dentro de casa. Né? E tem homem que gosta de apanhar. Pode reparar. A mulher fica falando, fica xingando, e ele é um Zé Banana. Você já viu esse homem Zé Banana? Ele não faz nada. Mas fora, na casa da avó, na casa dos outros, faz tudo. Dentro de casa não faz nada. Por quê? Porque é a mulher que manda. Repara isso para você ver. Então a gente se completa um ao outro. E é isso que Deus está dizendo para nós. O teu irmão na fé, que é diferente da tua religião, ele deveria de completar aquilo que está faltando em nós. E não brigar. Eu vejo um testemunho dos evangélicos que eu não tenho. Eu já falei para vocês daqui da minha irmã que se tornou evangélica. Ela falava cada coisa de Deus que eu falei, eu não acredito em Deus. Eu não acredito, ela acredita. Eu fui agora para Curitiba, vou contar um caso aqui para vocês. Eu fui em Curitiba agora, teve um encontro lá dos padres, né, franciscanos, que trabalham em paróquia. Aí eu fui ver o meu sobrinho, que é filho daquela minha irmã que morreu de câncer há 1 ano e meio já, né? Foi em fevereiro, eu não tinha visto ele. Aí a minha irmã, ela dizia assim, a porta que Deus abre, ninguém fecha. Ela dizia isso. E ela abriu um restaurante, montou. Aí o pessoal que tinha o prédio, queriam cobrar 7 mil reais de aluguel para ela. Ela falou, eu não tenho condição de pagar, o meu restaurante não dá isso. Não, porque a senhora vai para a rua, que não sei o que tem, que se eu não pagar. A minha irmã já estava doente com câncer, ela foi desanimando. E aí foi embora e deixou lá. Só que antes, um mês antes, o meu sobrinho disse que ouviu ela falar para o dono da imobiliária. Olha, vocês não estão brigando comigo. Vocês estão brigando com Deus. Quem abriu essa porta aqui foi Deus. E vocês estão querendo fechar aquilo que Deus abriu.
Pois você vai ver só. Se eu sair daqui, ninguém vai entrar aqui dentro, porque Deus não vai deixar. Pois vocês acreditam? Desde o ano passado, de fevereiro, que a minha irmã saiu. Eles pediram 7, pediram 5, pediram 4, 2.500 e ninguém aluga aquele lugar. Está lá, no centro de Curitiba. Por R$2.500 ninguém quer alugar. Então, os evangélicos, alguns deles, eles contribuem com a gente na nossa fé. Que nós católicos não temos, não. Eu não tenho a fé que a minha irmã tem. Não tem. De confiar, de fazer ascese, de fazer sacrifício. Eles fazem isso. Por isso que conseguem muita coisa. Nós católicos é meio bonachão, numa boa. Dai, Senhor. Né? A gente vive a nossa fé. Fazer evangelho não. Então, o irmão da fé contribui com a minha fé. E é essa a riqueza que o Espírito Santo de Deus quer que a gente veja. E nós não conseguimos enxergar. Então, queridos, Jesus é muito claro no Evangelho de hoje. Quem me ama, guarda a minha palavra. Eu e o Pai viremos e faremos morada em você. E Deus habita em nós. Acredite nisso. Deus habita em nós. Deus nos ama. Deus nos ampara. Deus nos protege. Tá bom? Muita paz, muita luz. João e Davi chegaram? Chegaram, estão aqui, ó. Frei Tatá e o Frei Walter. É isso? Um é o Frei Tatá, que é o Davi, o João é o Frei Walter. Então ali chegaram os dois. Então vamos, queridos, ficar em pé.